A árvore símbolo do Paraná, famoso pinheiro araucária, está cada vez mais escasso. Com risco de sumir, o imponente pinheiro está ameaçado de extinção e faz professores e cientistas buscarem uma saída, como fez o pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná, Flávio Zanetti, que criou uma nova forma de produzir pinhão e preservar a espécie. Hoje o programa Minha Terra desembarca na região metropolitana de Curitiba, nas divisas entre Piraquara e Pinhais. Nós estamos num pomar de pinhão, isso mesmo. Professor, pesquisador da UFPR, Flávio Zanetti, desenvolveu o pinheiro precoce chamado. Esse que pode produzir frutos em menos tempo. Ele conversou conosco e nos contou um pouquinho desse projeto e de como ele está difundindo a ideia no Paraná, nas cidades do nosso estado, no Brasil e até fora do país. Vamos conferir? Caminho nessa estrada há 38 anos. Como professor da Universidade Federal do Paraná, professor de fruticultura, eu sempre estudei a forma das árvores frutíferas para maior produção. Aí fazia doutorado na França e o meu orientador disse, olha, na América do Sul vocês têm uma árvore muito boa para estudar isso, chamado pinheiro de proveta, enfim, planta de proveta. Porque in vitro a gente podia monitorar todos os processos biológicos, né? Inclusive ramificações. E foi assim que nós começamos, ver como, tanto é que a primeira enxertia que eu fiz foi em laboratório, in vitro, para ver se biologicamente era possível. A partir dali, que foi possível, eu então passei a me interessar, a baratear, a fazer na estufa e depois fazer no viveiro, para se tornar uma muda mais barata. Começou assim. Com a vida dedicada a estudos sobre plantas frutíferas, o professor então decidiu focar na araucária e em meados de 2010 publicou o estudo e a conclusão sobre a enxertia da planta. A paixão pela araucária é muito grande. Eu comecei a receber uma pressão muito forte. Professor, quero uma plantinha das suas. Mas as primeiras eu dizia, meu Deus, mas essa de laboratório não sei nem o que vai ser no futuro. Aí, com o desenvolvimento, com a ideia de ter uma planta frutífera para dar pinhão, que eu aí me entreguei todo para essa área. Aí, até que em 2010, já publicamos uma forma de se produzir mudas, porque uma coisa é tu produzir um enxerto de araucária que o galho cresce deitado. Outra é você enxertar uma grimpa, né? Podemos olhar aqui, ó. É bom que olhe aqui. Aqui está uma grimpa, decidida por nós, estudo e doutorado. É uma grimpa que parece uma folha, ó. Parece uma folha, porque ela seca. É o que uns chamam de sapé, grimpa. Ela cai, e não é uma folha, as folhas estão aqui, mas é um caule, cai. Então, isto é um elemento do pinheiro. O segundo é o galho. Olha, o galho cresce na horizontal. Então, se eu enxertei esse, depois de 4 anos, secou, morreu. Como morre aqui? Ela não mudou o comportamento. Morreu, o enxerto morreu. Aí enxertamos o galho, então. Tiramos aqui da ponta e enxertamos o galho. Cresceu e até hoje se faz, a Embrapa faz bastante também, só que cresce sempre deitado e um galho só. Esse galho não ramifica e nunca fica uma árvore, só fica aquele galho. Como cortar aqui o tronco e deixar só os galhos. Muito bem. Aí nós vimos que só tirando do tronco é que dava tronco. Então aí nós publicamos isso, que tirando do tronco eu formo não enxerto, uma muda enxertada. Com um estudo aprofundado sobre a técnica da enxertia e uma pesquisa minuciosa sobre o DNA das plantas, o passo seguinte foi selecionar árvores produtivas e criar matrizes para a posterior propagação do material genético. Uma das plantas escolhidas foi o pinheiro do município de Caçador, Santa Catarina, que é recorde na produção de pinhas. Este endereço do município de Caçador tem atraído ao longo dos anos mais visitantes do que muitos destinos turísticos. Tudo por conta desta araucária majestosa e muito produtiva.
Se de longe muitos podem nem perceber, de perto a fartura é comprovada. Algumas centenas de pinhas, quase empilhadas umas sobre as outras. Então aí começou o nosso técnica conhecida da enxertia. Seleção de material genético de qualidade. O que faltava? Clonar pela enxertia. Então, a partir de 2015, publicamos e começamos a fazer isso. Aí, na seleção de caçador, plantamos. Em 2016, em 2017, enxertamos com a de caçador, enxertamos, e são as matrizes já vistas na imprensa, que faz 2 anos já, que com 6 anos já, há 2 anos, colhemos pinhão dela. Portanto, começou a dar pinhão aos 5 anos. Tá? Então, aí o que nós aprovamos, portanto, mas aí eu tinha 10 mudas. Mas 10 mudas eu não vou repovoar, eu preciso fazer muita muda. Aí fomos com aquelas matrizes fazendo muitas mudas, e daqui, agora, você pode apresentar o primeiro pomar feito com esta seleção de caçador. E ao mesmo tempo algumas maiores, como esta que está aqui, esta outra ali, que são mais vigorosas, são o caiová, que todo mundo conhece o caiová por ser um pinhão maior. Uma árvore dessa de mais ou menos 3 anos de idade tem o meu tamanho. Claro, ela foi podada, foi toda modificada aqui e ela é enxertada. E esse pinheiro daqui a pouquinho já está produzindo. Ele vai começar a produzir pinha para o ano que vem, para o outro ano. E quando ele chegar em uns 6 anos de vida, mais ou menos, já vai estar dando pinhão para fazer o teu famoso entreveiro. Para o professor, a melhor forma de incentivar a produção e preservar a araucária é fomentar a plantação como forma de produzir alimentos, gerando renda aos produtores que, consequentemente, aumentarão os pomares de pinheiros mundo afora. Tentaram salvar a araucária pelo coração, pintaram quadros lindos e tudo, e aconteceu o quê? Nada. Nada. A araucária continuou a tombar. Aí veio a lei com a caneta e proibiu. Proibiu, aí sim, então, proibiu acima de 10 centímetros de diâmetro, a altura do peito, assim diz a lei. A altura do peito não pode cortar mais, mas antes pode. Então o que o produtor, vocês sabem melhor do que eu, o produtor, e eu conto sempre a história. O nono ia para a roça, pinhão no bolso, jogava para cá, jogava para lá. O neto vai para a roça, onde vê, passa o facão e corta. Então, as autoridades, daí com essa matéria eu disse, é autoridade. Cadê a autoridade legislativa para ter o incentivo? Vocês, executivo, estão fazendo fomento, pelo menos o fomento dessa para pinhão que não precisa derrubar. Porque daí eu cunhei a frase, essa frase é minha, a araucária vale mais de pé do que deitada. E de pé ela me dá pinhão, me dá resina, me dá um monte de coisa. Deitada só a madeira. Não pode deitar? Vamos ganhar dinheiro com ela em pé. Certo? Então aí foi a solução. Aí eu sempre digo, a hora que nós desenvolvemos uma proposta, num pomar como esse, não uma plantinha, um pomar, e está ali 4, 5, 6, 8 plantas que vão fazer 3 anos, plantado em 2020. 21, 22, 23, cheia de botões que em 2025 cai o pinhão. Aqui, então não é uma ideia, uma pesquisa de laboratório, não, é no campo. É no campo. Que, no máximo, em 10 anos, para quem planta, como esse aqui, em 10 anos, vai estar dando pinhão. Então, com isso, eu sempre disse, vamos salvar a araucária pelo bolso.